Olá, saudações históricas e agora dando continuidade ao nosso conteúdo de Era Vargas, vamos para a segunda parte do governo provisório. Lembrando que na primeira parte do governo provisório nós falamos de como de forma habilidosa Vargas conseguiu manter a coesão da sua aliança com a oligarquia dissidentes, tenentes, classe trabalhadora, como se aproximou da oligarquia paulista através da nova política de valorização do café, que essa política resultou em incentivo ao comércio, à indústria, atividades bancárias e resultou no novo modelo econômico, a industrialização por substituição de importações. E por fim, falamos para vocês também sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 paulista. Agora, na segunda parte de governo provisórios, vamos falar para vocês sobre a política trabalhista de Vargas e a Constituição de 1934. Lembrando a você que aqui a gente só fala os pontos principais. A gente faz um apanhado daquilo que mais caiu no Enem nas últimas provas de concurso. A gente pede a você, vai logo lá embaixo, deixa aquele joinha, aquele like, curta aí nossa página, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe. E vamos agora para a nossa aula, que é o que interessa, né? Certo? Governo Provisório, parte 2, Política Trabalhista de Getúlio Vargas. Primeira coisa, criação do Ministério do Trabalho. Logo de cara, Vargas cria esse ministério, aliando aquela questão lá de distribuição de cargos políticos à oligarquia dissidente, que vão transitar entre esses ministérios. Esse ministério aí mostrando vai ser, vamos dizer, o topo aí das relações de trabalho, estabelecendo normas para as relações de trabalho, a última palavra. Ele também cria aqui a chamada Lei de Nacionalização do Trabalho e a Lei de Sindicalização. Vamos lá para o contexto. Que é essa Lei de Nacionalização de Trabalho? Nesse momento, o Brasil passava por um problema sério de falta de emprego, ou seja, desemprego. E haviam várias empresas, firmas estrangeiras funcionando no território nacional. O que é que Vargas faz? Obrigatoriamente, essas empresas teriam que ter em seus quadros 2/3 dos seus trabalhadores deveriam ser brasileiros. De total de trabalhadores dessas empresas, 2/3 deveriam ser brasileiros. Essa lei também ficou conhecida como a Lei dos 2/3. Era a nacionalização do trabalho. E a Lei de Sindicalização. A Lei de Sindicalização que vai estabelecer normas para a criação de sindicatos, estabelecer quais são os direitos de patrões e empregados, e esses estatutos que nascem dentro dos sindicatos, eles deveriam ser aprovados pelo Ministério do Trabalho, mostrando aí que Vargas ele está apoiando o movimento trabalhador, a questão do populismo, ele está trazendo esse trabalhador para o seu lado, criando sindicatos, mas esse sindicato ao mesmo tempo ele é controlado. Você cria o sindicato, tem o estatuto, mas esse estatuto ele tem que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, que está ali bem próximo a Vargas, tudo bem? Então é um controle aí desses sindicatos. Vargas também vai regulamenta o trabalho. Olha, feminino, trabalho de menores e o trabalho noturno, estabelecendo regras para o trabalhador aí, no caso, sexo feminino, para esse tipo de trabalho, questão de gestante, todos os problemas que existem durante esse trabalho feminino, que deve ter uma atenção especial, trabalho de menores, no caso, também sendo tratado de forma diferenciada, estabelecem regras, e o trabalho noturno aí, com suas gratificações, ele vai regulamentar essas 3 formas de trabalho, certo? Ainda assim, institui a carteira profissional, que lembra você, a carteira profissional, ela era semelhante a uma carteira de identidade. Então, esse é o panorama aí inicial de Vargas da sua política trabalhista, de eu agradar esse trabalhador, trazer ele para o seu lado, todos esses sindicatos, todas essas classes trabalhadoras, mas ao mesmo tempo eu controlo ele, eu me aproximo para controlar. E também incentivar a questão da industrialização, do crescimento industrial no Brasil, certo? Vamos lá então para a nossa Constituição de 1934. Pontos principais. A Constituição de 34, ela incorpora o Código Eleitoral. Muita atenção.
o Código Eleitoral não é de 34, ele é anterior a 34, mas ele é incorporado pela Constituição de 1934. As novidades que esse código traz são, olha aqui, ó, o voto secreto e o voto feminino. Lembrando a você que o voto secreto era exigência lá da classe média, dos tenentes, da burguesia industrial, de várias camadas que combatiam, que tentavam acabar com aquela história do voto do cabresto, do coronelismo, do curral eleitoral, que a base desses mecanismos lá que a gente estudou era o voto aberto, porque todo mundo olhava e, enfim, o cara tinha que votar no candidato lá do coronel. Então Vargas institui aqui o voto secreto, acabando com isso. E também dá o direito, nesse sufrágio aí, à mulher. O voto feminino vai poder votar. Aí você tem que lembrar, na Constituição anterior, de 1891, quem não votava, quem estava excluído desse sufrágio, é aquele MMMAPS que a gente já ensinou, né? Mulheres, mendigos, menores, analfabetos, padres e soldados. Aqui, o sufrágio vai ser aberto às mulheres. O voto feminino começa a valer aqui no Brasil com a Constituição de 1934. Também esse Código Eleitoral cria a Justiça Eleitoral, que vai estabelecer as regras aí dos pleitos eleitorais, as formas de campanha, enfim, todas as regras dos próximos pleitos eleitorais. E aqui, ó, vai criar a possibilidade de eleição de deputados classistas. O que é o deputado classista? Classistas são aqueles deputados que são representantes de uma camada de trabalhadores, de uma classe. Por exemplo, deputados da classe do sindicato dos professores, dos empresários, dos metalúrgicos, enfim, deputados classistas. Vai abrir essa possibilidade o Código Eleitoral, que foi incorporado na Constituição de 1934, mas ele é anterior a ela. Pegadinha que dá para você, agora não cai mais, né? Tudo bem? O que mais que a gente tem de novidade nessa Constituição? Tribunal do Trabalho, que vai ser a última palavra lá das questões trabalhistas. Então, o tribunal ele vai estar resolvendo questões trabalhistas a nível federal, né? Tribunal do Trabalho. E as leis trabalhistas, legislação trabalhista. Vai ser criada aí a questão de 8 horas de trabalho diária, a jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, as férias. Vários direitos trabalhistas vão ser criados por essas leis. Direitos que a gente conhecia até anteriormente, né? A nova reforma aí trabalhista. Então, Vargas ele dá esse impulso a essa questão trabalhista. Lembrando a você que ele estimula esse trabalhador, traz ele para o seu lado, mas ao mesmo tempo eu tenho controle dessas classes de trabalhadores com o Ministério do Trabalho regulando os sindicatos, a criação de estatutos desses sindicatos. Por fim, a gente tem aqui as medidas de nacionalização e estatização, que são alguns monopólios que vão ser instituídos pelo governo, como o monopólio hidromineiros, né, hidrominerais, recursos minerais, todos eles seriam agora monopólio do Brasil. Somente o Brasil tem direito de extrair, explorar recursos minerais dentro do território brasileiro. Isso é uma questão de monopólio. E a nacionalização. O que é a nacionalização? Cria-se nessa Constituição a possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras. Poderia ter empresas estrangeiras aqui no Brasil que viriam a ser nacionalizadas, tornar o seu capital, todos os seus recursos, toda a sua infraestrutura se tornar fazendo parte do patrimônio nacional. Então são medidas de nacionalização e estatização, mostrando aí que Vargas também estava impulsionando o desenvolvimento industrial do Brasil. Por fim, a gente tem a disposição transitória, né? A disposição transitória que diria que o primeiro presidente eleito por essa Constituição seria eleito indiretamente. E quem foi o presidente eleito indiretamente? Ele mesmo, Getúlio Vargas, eleito presidente novamente em 1934 para um mandato de 4 anos, sem a possibilidade de reeleição. Mas depois a gente vai ver que ele fica muito mais tempo aí nesse cargo, certo?
Então, é isso aí. Curta aí nossa página, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha aí e até a próxima, gente!